O Espada da Manhã parte 14. O legado do lobo e da estrela. Anos se passaram. O chamado da guerra. O corvo chegou à queda de estrelas no dia de vento quente, suas asas negras recortadas contra o céu azul. Arthur estava nos pátios treinando com jovens escudeiros quando a mensagem foi entregue. Westeros está em chamas. A Guerra dos Cinco Reis. O rei Robert morto. Eddard Stark executado em Porto Real. Robb Stark marchando para o sul com o exército do norte. Renly Baratheon e Stannis Baratheon lutando pela coroa. Balon Greyjoy coroando-se nas Ilhas de Ferro. E Joffrey, o monstro, sentado no Tronos de Ferro. Arthur leu a carta 2 vezes, sentindo o peso de cada palavra. Sua mãe aproximou-se, seus olhos roxos cheios de preocupação. Vais partir? Não. Arthur guardou a carta. Não para Westeros. Ashara franziu o senho. Não entendi. Arthur olhou para o horizonte, para um mar além das torres de queda de estrelas. Há uma guerra, sim. Mas não é minha guerra. Os Stark são minha família, mas eu sou um Sand. Um bastardo. Não tenho lugar naquela luta. Então para onde vais? Para Essos. Arthur virou-se para encará-la. Para lutar contra os melhores guerreiros do outro lado do mar. Para me tornar mais forte. E quando voltar, ninguém poderá me ignorar. Ashara olhou para ele por um longo momento. Depois, lentamente, sorriu. És filho de Brandon, sem dúvida. Sempre buscando o impossível. Abraçou com força. Vai, meu filho. Vai e volta. Volta vivo. A travessia ao navio partiu de Porto Livre numa manhã nublada, levando Arthur para o leste, para o desconhecido. Vento ficara em Dorne, velho demais para a viagem. Em seu lugar, um cavalo mais jovem, veloz, um corcel dornês rápido como o nome prometia. A travessia do mar estreito levou 2 semanas. Arthur passava os dias treinando no convés, a alvorada brilhando sob o sol, atraindo olhares curiosos da tripulação e passageiros. Onde vais, guerreiro? Perguntou um comerciante Tiroshi no dia de calmaria, sua barba azul tremendo ao vento. A todas as cidades livres. Para lutar contra os melhores. O Tiroshi riu. Todos os que vão para Essos dizem isso. Poucos voltam para contar. Arthur não respondeu. Apenas continuou treinando. Pentos, o primeiro desafio. Pentos era uma cidade de colinas e torres, com um porto movimentado e um ar de riqueza antiga. Os magisters locais governavam com punhos de seda, mas nas ruas, a vida era dura e rápida. Arthur encontrou o campeão de Pentos num ringue de luta nos arredores da cidade. Era um bravo mercenário chamado Belicho, um homem enorme como uma espada ainda maior e uma reputação de nunca ter perdido. A luta durou 3 minutos. Belicho atacou com a força de um touro, confiante em seu tamanho. Arthur moveu-se como água, como fizera tantas vezes antes. Quando a poeira assentou, Belicho estava de joelhos, a ponta da alvorada em seu pescoço. Rendo-me, grunhiu, os olhos arregalados. Quem és tu? Arthur Sand. Lembra-te desse nome. A fama começou a se espalhar. Lys, a cidade do prazer. Lys era bela e perigosa, suas ruas perfumadas com flores exóticas e seus palácios escondendo segredos sombrios. O campeão de Lys era uma mulher, algo raro em Essos. Chamava-se Nessia, uma guerreira volantena com olhos de amêndoa e uma espada curva que dançava em suas mãos. Um dornês, ela disse quando se encontraram no ringue, seus olhos avaliando a alvorada. Com a espada de uma lenda. Sou Arthur Sand. Sei quem és. Nessia sorriu. Tua fama chegou antes de ti. Vamos ver se é merecida. Lutaram por quase 10 minutos. Nessia era rápida, mais rápida que qualquer mulher que Arthur enfrentara, e sua espada curva criava ângulos inesperados. Mas Arthur aprendia rápido, e no final, foi ela quem caiu. Nessia levantou-se, sangrando de um corte superficial no braço, mas sorrindo. Nunca fui vencida antes, disse. És bom, Sand. Muito bom. Tu também. Arthur ofereceu a mão. Foi uma honra. Nessia apertou sua mão. Vai para Mir agora. Ouvi dizer que tem um campeão lá. Um bravo chamado Mero. Dizem que é perigoso.
Vou para onde os guerreiros estiverem. Maisie riu. Então cuidado, Arthur Sand. Essos está cheia de guerreiros. Nem todos lutam com honra. Mir, o encontro com Meiro Mero, o bravo, era tudo o que diziam, alto, forte, cruel, com olhos que brilhavam com prazer sádico. Lutava com uma espada e um punhal, e diziam que nunca perdera uma luta em Mir. O combate foi o mais difícil até então. Mero não lutava com honra. Usava todos os truques, areia nos olhos, golpes baixos, palavras para distrair. Arthur levou um corte no braço nos primeiros segundos, outro na perna pouco depois. Mas Arthur aprenderá a lutar contra homens sem honra em Ponta Tempestade, contra Caron e seus truques. Mero era mais perigoso, mas o princípio era o mesmo. Quando Meiro tentou um golpe baixo com o punhal, Arthur estava esperando. A Alvorada desviou o ataque, e num movimento contínuo, acertou o pulso do bravo. O punhal voou longe. Mero cambaleou, surpreso, e Arthur aproveitou para desarmá-lo completamente. Segundos depois, o bravo de Mir estava no chão, a espada de Arthur em sua garganta. Rendo-me, Mero cuspiu, os olhos cheios de ódio. Mas isso não acaba aqui, Dornês. Arthur não respondeu. Apenas guardou a espada e afastou-se. Tirosh, Lorat, Norvus, com os meses seguintes foram uma dança de cidades e combates. Em Tirosh, enfrentou um guerreiro com uma espada de aço valeriano e uma barba azul tão longa que chegava à cintura. Venceu em 5 minutos. Em Lorat, a cidade mais isolada das 9 cidades livres, lutou contra um monge guerreiro que usava 2 espadas curtas. A luta foi uma aula de paciência, mas Arthur venceu no final. Em Norvus, enfrentou um Axemã dos guardiões da cidade, um homem enorme com um machado de 2 mãos. Foi a luta mais física de todas, mas a velocidade de Arthur venceu a força bruta. Em Koor, cidade famosa por seus ferreiros e sua adoração a Hlor, enfrentou um sacerdote vermelho que lutava com uma espada de fogo, literalmente, uma lâmina coberta de azeite ardente. Foi a primeira vez que Arthur lutou contra fogo. Venceu, mas saiu com queimaduras nos braços. A cada cidade, sua fama crescia. O Dornês da Espada Branca, chamavam-no o Matador de Campeões. O Fantasma de Dorne. O encontro com Dothrak foi perto de Vaes-Dothrak, no Mar de Grama, que Arthur encontrou seu desafio mais inesperado. Um calazar pequeno acampava perto da estrada, e quando Arthur passou, foi desafiado por um dos sangueivos do Cal. Tu aí, o Dothrak gritou em gíria de comércio, saltando de seu cavalo. Tu com a espada branca. Dizem que és o melhor lutador das cidades dos Homens de Pedra. Arthur desmontou, a mão na alvorada. Dizem. Eu sou Ago, dos sangueivos de Khal Drogo. Quero lutar contra ti. Arthur olhou para o homem à sua frente, mais baixo que ele, mas musculoso, com olhos negros que brilhavam de excitação. Em suas mãos, um araque, a espada curva dos Dothrak. Por que lutaríamos? Arthur perguntou. Porque sim. Ago sorriu, mostrando dentes brancos. Porque quero ver se a fama é verdade. Arthur suspirou, mas desembainhou a alvorada. Lutaram na grama alta, sob um céu infinito. Ago era rápido, mais rápido que qualquer oponente que Arthur enfrentara. Seus movimentos eram imprevisíveis, sua espada curva criando ângulos que nenhuma lâmina ocidental podia igualar. Mas Arthur era Arthur. Dançaram por longos minutos, nenhum tocando o outro, nenhum cedendo. Aos poucos, Arthur começou a entender o ritmo do Dothrak, a fluidez, a imprevisibilidade. E quando entendeu, venceu. A alvorada tocou o peito de Ago, leve como uma carícia. Morto, Arthur disse. Ago parou, olhou para a marca vermelha em sua pele, e depois para Arthur. Seus olhos estavam arregalados, não de raiva, mas de admiração. És rápido, homem de pedra. Rápido como o vento. Guardou o araque. O Cal vai querer conhecer-te. Arthur recusou educadamente. Não estava lá para causar Calazares. Estava lá para se tornar mais forte. Mas guardou o encontro na memória. Dothrak eram guerreiros como nenhum que vira. Meeren, a cidade dos mestres 2 anos após deixar Dorne, Arthur chegou a Meeren.
A cidade era uma monstruosidade de pirâmides e tijolos de todas as cores, sob um sol escaldante que lembrava Dorne, mas com um calor diferente, mais opressivo, mais implacável. Escravos trabalhavam nas ruas sob o chicote dos mestres, e no ar, um cheiro de especiarias, sangue e medo. Arthur não veio para os escravos. Veio para o campeão de Meereen, um homem chamado Osnax Opal, famoso por nunca ter perdido uma luta. Mas quando chegou, algo era diferente. Havia rumores nas ruas. Sussurros sobre uma rainha. Uma jovem com cabelos de prata e dragões. Daenerys Targaryen. Arthur ouviu as histórias com atenção. A mãe dos dragões. A quebradora de correntes. A que conquistara Astapor e libertara os escravos. A que agora sitiava Meereen. Os campeões da cidade estavam ocupados demais com a guerra para aceitar desafios de um cavaleiro andante. Osnax Opal liderava a defesa contra os Imaculados. Arthur observou o cerco de longe, fascinado. Os soldados Imaculados eram impressionantes, disciplinados, implacáveis, perfeitos. Mas era a rainha que atraía sua atenção. Diziam que ela tinha 3 dragões. Dragões de verdade, como os de antigamente. Diziam que era bela, jovem, determinada. Diziam que queria reconquistar o trono de ferro. O trono de ferro. O mesmo trono que Joffrey ocupava. O mesmo trono que vira de perto em Porto Real, anos atrás. Arthur tomou uma decisão. A entrada na cidade Meereen caiu. Arthur viu os portões se abrirem, viu os Imaculados marcharem em silêncio mortal, viu os mestres serem arrastados para as pirâmides. E viu, pela primeira vez, Daenerys Targaryen. Ela montava um cavalo branco, seus cabelos prateados voando ao vento como uma bandeira. Era jovem, mais jovem que ele, certamente, mas havia algo em seus olhos, algo antigo, algo que lembrava os dragões que supostamente a acompanhavam. Arthur esperou até que a cidade estivesse relativamente calma. Depois, vestiu suas melhores roupas, poliu a alvorada até que brilhasse como o sol, e dirigiu-se à grande pirâmide onde a rainha instalara seu governo. Os Imaculados o pararam na entrada. "Quem és?" perguntou um deles, sua voz sem emoção. "Sou Arthur Sant, cavaleiro de Westeros. Venho oferecer meus serviços à rainha Daenerys Targaryen." O Imaculado olhou para ele por um longo momento. Depois, fez um gesto. "Espera." O encontro com a rainha. A sala do Tronos de Meereen era imensa, com colunas de mármore e paredes cobertas de afrescos antigos. No centro, num trono improvisado, mas nem por isso menos imponente, estava Daenerys Targaryen. Ao seu lado, um homem alto e calvo com olhos astutos, Sor Barristan Selmy. Arthur sentiu o coração apertar ao ver o velho cavaleiro. O homem que lutara ao lado de seu tio. O homem que o vira vencer Jaime Lannister. "Arthur Sant", Daenerys disse, sua voz jovem mas firme. "Sor Barristan falou de ti. Disse que és um dos melhores cavaleiros de Westeros." Arthur ajoelhou-se, a cabeça baixa. "Vossa Graça é generosa. Levanta-te. Não gosto de formalidades excessivas." Daenerys inclinou-se, seus olhos violeta fixos nele. "Dizem que venceste todos os campeões das cidades livres. Que lutaste contra um Dothraki e venceste. Que carregas a espada de Arthur Dayne. A alvorada, sim. Foi da minha família." Daenerys ergueu uma sobrancelha. "Tua família? Os Dayne?" Arthur hesitou por um momento. Depois, decidiu pela verdade. "Minha mãe é a Shara Dayne. Meu pai era Brandon Stark." O silêncio caiu sobre a sala. Sor Barristan deu um passo à frente, seus olhos arregalados. "Brandon Stark?" repetiu. "O irmão de Ned Stark. O mesmo. O que morreu nas mãos do Rei Louco." Daenerys endireitou-se, algo passando em seus olhos. O Rei Louco era seu pai. Aerys Targaryen. O homem que queimara vivo o pai de Arthur. "Há ódio em teu coração, Arthur Sant?" perguntou, sua voz calma. "Ódio pelos Targaryen?" Arthur olhou para ela por um longo momento. Viu uma jovem, não muito mais velha que os filhos de Eddard Stark quando os conhecera. Viu cansaço em seus olhos, e determinação, e algo que parecia solidão. "Não, Vossa Graça."
Meu pai morreu há muito tempo, pelas mãos de um homem que já morreu. Não carrego ódio por você. Daenerys sustentou o seu olhar. Depois, lentamente, sorriu. Então por que vieste? Arthur ajoelhou-se novamente, a alvorada desembainhada, oferecendo à rainha com as duas mãos. Porque Westeros precisa de uma rainha justa. Porque o trono de ferro está ocupado por um monstro. E porque cansei de lutar por fama. Quero lutar por algo maior. Daenerys olhou para a espada, para Arthur, para Sor Barristan. O velho cavaleiro acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente. Guarda tua espada, Arthur Sanche, Daenerys disse. Aceito teus serviços. Mas aviso já, minha guerra será longa. E muitos morrerão antes do fim. Arthur levantou-se, a alvorada de volta à bainha. Estou pronto, vossa graça. Daenerys sorriu novamente, e desta vez havia algo mais em seu sorriso, esperança, talvez, ou alívio. Então bem-vindo, Sr. Arthur Sanche, à minha corte. Bem-vindo à causa dos Targaryen. O novo começo do lado de fora da pirâmide, o sol de Meereen se punha sobre a cidade libertada. Arthur olhou para o horizonte, para o oeste, onde Westeros o aguardava. Lembrou-se de Winterfell, de Robb Jon e Arya. Lembrou-se de sua mãe, esperando em Queda de Estrelas. Lembrou-se de Brandon Stark, o pai que nunca conheceu, mas cujo sangue corria em suas veias. A guerra estava chegando. E desta vez, ele lutaria ao lado de dragões. O Espada da Manhã servia a uma nova rainha. O legado do Lobo e da Estrela estava apenas começando.